Olá, dando sequência ao nosso tema de transtornos mentais comportamentais, vamos falar hoje sobre a depressão. Sempre na referência desta série a partir do CID-10, que é um código internacional de classificação diagnóstica de doenças, de todos os tipos de doença, porém nesse específico sobre os transtornos mentais e comportamentais. É importante assim a gente entender que manusear um código internacional de doenças faz com que o nosso trabalho tenha uma referência. Tudo bem, muitas pessoas da psicologia, muitos psicólogos não gostam muito de usar essa nomenclatura que se diz ser psiquiátrica, médica, mas nós estamos lidando com um paciente muitas vezes que vem por indicação de um psiquiatra ou pacientes que a gente tratando percebe que é necessário encaminhar para um psiquiatra, e aí você precisa como profissional, eu preciso como profissional ter mais clareza sobre a questão do CID-10, das nomenclaturas, das derivações que se tem para cada quadro de transtorno mental comportamental. No caso da depressão, o CID-10 ele está colocado em episódios depressivos e também em transtornos depressivos recorrentes. Para os episódios depressivos, ele está enquadrado em F32. E para os transtornos depressivos decorrentes é F33. Porém, o tema aqui é o mesmo. Nós estamos falando sobre a depressão. Lógico que você vai ter uma gama enorme de outras indicações do código do CID conforme o quadro do paciente. Mas a depressão, ela é um tema que aparentemente todos nós sabemos como funciona, e é o mais recorrente. Hoje, qualquer pessoa que vai ao psiquiatra, ou vai no neurologista, ou vai no clínico geral, que toma uma medicação psiquiátrica, geralmente eles dizem, eu estou tratando da minha depressão. E muitas vezes não é bem da depressão que a pessoa está tratando. Às vezes, o quadro depressivo ele é decorrente de um outro sintoma patológico na área de transtorno mental. No caso da depressão, ela consta praticamente em quase todos os itens de transtorno. E por quê? Porque toda alteração que nós temos comportamental sempre vem associado de uma queda de energia, de um sentimento para baixo, de uma angústia, né? Então aqui a depressão como sofrer humano deprimido, né? E os seus sintomas adjacentes. Para os episódios depressivos, são 7 itens de comportamento que o CID aponta para que o profissional que está avaliando, tanto psicólogo como psiquiatra, ele possa ter clareza se ele está no sintoma leve, moderado ou crônico ou grave. Para que esteja num sintoma grave, vocês vão observar nos 7 itens que eu vou linkar aqui, quase todos têm que estar presentes, principalmente quando entra a questão de delírio, quando entra a questão de suicídio. Para o leve, os 3 primeiros, para o moderado, 4 a 5. Então é uma nomenclatura, é uma forma de dizer, né? De apontar para que nós possamos saber como nós estamos lidando com aquele paciente para identificar que tipo específico de depressão é aquela. Porque para cada possibilidade de depressão, para cada perfil de transtorno depressivo ou de episódio depressivo, você vai ter condutas diferentes de medicação. Para leve, moderado, agudo, né? Você tem tanto leve, moderado, agudo, como casos com episódio de psicose, que tenha delírios, alucinação.
No caso de delírios e alucinação dentro da depressão, geralmente são por vínculos de sentimento de pecado, sentimentos de culpa, aquela sensação de pobreza que nunca vai conseguir aferir recursos financeiros, sempre aquela condição de inadequação e aquela coisa da expectativa dos desastres iminentes, né? Às vezes até num sonho a pessoa começa a imaginar que ela está sonhando com a própria morte. E dentro desse quadro com sintomas, né, com episódio psicótico, a depressão pode levar a uma autoagressão violenta e pode também cair naquela situação de um sentimento, de um desejo suicida. Por isso que a gente fala que 80% dos pacientes que chegam ao suicídio foram por depressões que não foram tratadas a tempo e de forma às vezes adequada. Porque para uma pessoa, por exemplo, ter o desejo do suicídio, ele já está no nível de delírio, de alucinação que está fora do controle dele. Aquela sensação de que ele não tem mais recurso para usar, né? Então, aí já é um estado mais grave. Mas aqui os 7 itens são, então, perda de concentração e atenção. É lógico, né? A depressão você perde a sua energia, né? Você fica sem desejo de desenvolver as coisas e assim você perde a concentração no que você está fazendo e perde a atenção. A sua autoestima e a autoconfiança vão lá embaixo. Então, a baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. Também a ideia de culpa e de inutilidade. Você sempre se coloca naquela condição de que você é culpado de algo que aconteceu de errado e de que você se sente inútil, que tudo que você se propõe não dá certo e que as pessoas também não reconhecem nada do seu valor. Também aquele sentimento de estar desolado, né? Pessimista em relação ao futuro, nada tem perspectiva. Outro item que é importante, o quinto item, que são atos autoagressivos e sentimento e desejo suicida. Esse sim tem que tomar cuidado, porque aí já está no estágio de depressão grave. Sono perturbado é um outro sintoma também que já vai entrando nos estágios de depressão, de episódio de depressão grave. E apetite, perda de apetite, principalmente quando existe uma perda brusca, assim, tipo 5 quilos no mês, 10 quilos no mês, e associado também com outros sintomas, que aí já está no estado de episódio, né, de depressão grave. Olha só, você está vendo esses 7 itens, o profissional ele tem que estar identificando isso, e você, ouvindo esse vídeo, pode também observar em você mesmo e nas pessoas que estão ao seu redor. Uma busca de terapia, uma busca de tratamento para caso depressivo é muito difícil, porque quem está no estado depressivo não tem iniciativa de querer ser ajudado. Se estiver ainda no estado leve e com consciência, a pessoa até se propõe a buscar ajuda. Muitos que podem estar me ouvindo agora nesse vídeo, nessa orientação, se às vezes já está com algum sintoma e identifica pelo menos 3 itens desses 7 itens que eu citei, já pode se colocar na busca de uma ajuda, ou psiquiatra ou psicológica. A diferença é que quando se está no estado mais grave, que a pessoa perde o domínio sobre as suas próprias reações, aí precisa de pessoas que estão ao redor observar isso para poder tomar atitude. Eu tenho recebido pacientes aqui, tanto jovens como adultos, que já fazia muito tempo que estava com os sintomas e com esses episódios depressivos e a família achava que era frescura ou achava que ia passar. Não é bem assim. O buraco é mais embaixo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Até porque
A depressão é um dos sintomas difíceis de serem trabalhados e principalmente quando ela vai passando de episódio em episódio, de tempo em tempo, ela pode incorporar. Principalmente quando ela cai no estágio de transtorno depressivo recorrente, que aí é recorrente. A pessoa sempre vai estar recorrendo a essa condição de transtorno, é como se fosse uma sobrevida. Interessante que eu tinha um paciente que ele falava que às vezes ele tinha dificuldade de querer melhorar a depressão, porque fazia tanto tempo que ele sentia depressão que ele não saberia como lidar a vida, como viver a vida sem ela. Então, tem casos que você tem que levar o paciente a saber entender o perfil da depressão que ele se encontra, se posicionar diante dela e saber evoluir o paciente a partir da depressão e não sempre com a conotação de ter que sair da depressão, de estar construindo novos referenciais. Porque, por exemplo, esse paciente, essa paciente que eu cito, ela falava do medo de sair da depressão depois de tanto tempo, porque ela já estava sentindo melhora depois de mais de 2 anos de tratamento. Uma possibilidade até de diminuição medicamentosa. Aí ela estava começando a ficar preocupada, porque ela quase que tinha um caráter, né? Uma personalidade depressiva, de tanto tempo que ela demorou para fazer o tratamento. E aqui é importante entender que esses episódios depressivos, eles têm assim uma durabilidade durante o episódio de umas 2 semanas e uma reincidência, né, a cada 4 meses, a cada 2 meses, a cada 5 meses. Em estados graves de depressão, de episódio depressivo, pode ser menos de 2 semanas de episódio, porém de forma muito intensa. Então é isso que tem que ser observado, a questão do grave também. Nos episódios recorrentes, né, na depressão, né, no transtorno de depressão recorrente, que já vai se configurando quando o paciente já chega geralmente numa idade aí dos 40, entre os 50 anos, que aí já vai incorporando esse quadro depressivo, diante de um tratamento, quando há uma resposta positiva à medicação e o envolvimento, né, e uma adaptação à psicoterapia, o paciente às vezes ele entra no estágio assim de autoestímulo, né, de hiperatividade, que é uma reação à melhora e à reação da medicação. Por isso que o tratamento, inclusive medicamentoso, ele tem que tomar muito cuidado. O médico, o profissional tem que medicar de uma forma sabendo muito bem a característica do paciente, porque essa característica dele vai depender, se ele sai muito rápido daquele quadro depressivo, ele pode desenvolver uma hiperatividade, uma hiperatividade de uma forma assim, quase que maníaca, parecendo até uma coisa meio bipolar, mas depois abaixa a bola e volta ao estágio normal. Tanto que tem pacientes que quando começa a melhorar, que a medicação começa a fazer efeito, 1 mês, 2 meses, algumas sessões de terapia, logo já estão achando que estão precisando de ter alta, que já estão melhor. Eu não vejo perspectiva de quadros depressivos de um tratamento com menos de 2 anos de acompanhamento contínuo. Até algumas medicações têm protocolo, né, de início, começo, meio e fim, né? E tem um período para se tirar a medicação, às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende muito do quadro. Quanto mais estiver acentuado o quadro mais grave, pior ainda, medicação, dosagem mais alta, às vezes precisa conjugar algumas medicações. E a terapia é aquela terapia de suporte, porque o paciente chega muito debilitado também, com muita baixa expectativa. Eu queria, então, ir afunilando esse nosso tema, sabendo que, lógico, né, depressão é um mundo, né? Nós sabemos que 2020 já estava na estimativa da Organização Mundial de Saúde de haver um aumento drástico do número de pessoas com depressão, diagnosticadas com depressão.
E aí com a pandemia, né, do coronavírus, piorou, né? O quadro com certeza vai agravar. Quem já estava ali que eu brinco entre aspas, com a boca no leão, faltou aí a pandemia para esse empurrãozinho. Então é necessário que no ambiente da família as pessoas estejam atentas a todos que estão ao redor, para saber como que está cada um dos seus membros. Aquele que às vezes está mais recluso, mais fechado, que está com mais dificuldade de levantar, fazer suas atividades, esse tem que ser mais ter mais atenção, porque pode estar desencadeando um processo depressivo. E o quanto mais cedo a gente diagnosticar e começar a tratar, melhor, para não incorporar, para não virar um caráter, uma personalidade depressiva, né? E para a gente ir terminando, tem um sintoma que não faz parte no CID-10 do episódio depressivo e nem da transtorno de depressão recorrente, que é a distimia, que faz parte do F34, que está ali, transtorno de humor, é a distimia. A distimia é aquele estado que a pessoa ela não sai do trabalho, o sintoma não tira ela do trabalho, ela continua ativa, mas ela tem assim um contínuo processo de reclamação da vida, às vezes pensa no futuro de uma forma com uma baixa expectativa, tem uma percepção de si em cima do muro entre autoestima e baixa estima. É como se ela estivesse navegando entre estar bem e estar mal. Eu comparo o distímico com aquele tipo de paciente parecido com aquele desenho animado do Lip Hard, ele tem uma frase, é um ursinho, né? Ó dia, ó céus, ó azar, porque eu tive que levantar hoje, né? Então, é aquela fala contínua, né, que é cansativa. Porém, às vezes a pessoa não procura ajuda porque ela está em plena atividade, ela não parou de trabalhar. E ao mesmo tempo não é uma depressão propriamente dita. É o que a gente chama de distimia. São mais leves, mas tem que ser também acompanhado. Geralmente, adolescentes em fase adulta, já entrando na vida adulta, tendem a ter esse estado de distimia, que é uma transição de etapa de vida. Mas uma distimia, ela pode evoluir para uma depressão propriamente dita, e de várias facetas. Então, a depressão sem sintoma psicótico, a depressão com sintoma psicótico, a depressão com sintoma de somático, que aí a pessoa sente dores, não consegue levar, porque às vezes tem paciente que desenvolve uma sinusite, uma dor de cabeça, uma escamação de pele, são sintomas somáticos, né? Então olha que variação. E para cada tipo de variação dessa tem condutas diferenciadas. Então não é bem assim que tudo é depressão e que a depressão é tratada de uma mesma forma. Podem prestar atenção, às vezes se você pegar 10 pacientes que são tratados por depressão, eles podem tomar esses 10 quase que as mesmas medicações, mas muda a dosagem, a forma de administrar, o horário de administrar a medicação, porque depende de cada um. E aí que está a estratégia da psiquiatria e a qualidade do profissional de manusear isso e fazer o paciente participar desse manuseio. E nós da psicologia de dar esse suporte, porque também pela depressão você não pode chegar e com tudo interpretando o paciente, já querendo que ele mude de posição. É água mole e pedra dura mesmo, você tem que ter uma paciência histórica para estar colhendo aquele quadro e para estar colocando o sujeito na atividade, saindo da depressão, ou do episódio depressivo, ou do transtorno de depressão recorrente. Tudo bem, gente? Lógico que é um tema muito amplo, a questão do momento é a depressão, mas aqui foram algumas dicas. E só para fechar e relembrar, concentração e atenção baixa, autoestima e autoconfiança lá embaixo, ideia de culpa e de inutilidade, né?
desolado e pessimista em relação ao futuro, autoagressividade e pensamento suicida, sonos perturbados e apetite diminuído com perda realmente de massa corpórea, de peso, né? Então são esses 7 itens que vão depois fazer a variação. E outras depressões têm relação com outros quadros patológicos, mas aqui nós vamos ficar especificamente no tema depressão. Então um abraço para você e aguardo você no próximo vídeo na sequência que estamos desenvolvendo, que é sobre transtornos mentais e comportamentais a partir do CID-10. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima!